Olá! Este material é baseado no Caderno de Estudos número 2, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar em dois conceitos que são a base de tudo no direito civil: personalidade e capacidade. Afinal, quando é que uma pessoa começa a existir para o direito? E o que define se ela pode ou não tomar as próprias decisões? Vamos desvendar isso juntos? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai fazer uma jornada completa pela existência jurídica. Vamos começar entendendo o que significa ser para a lei. Depois, a gente entra num debate super interessante sobre a vida antes do nascimento. Na sequência, vamos ver a verdadeira revolução que mudou o conceito de capacidade. Entender como as regras funcionam hoje, quais são os atalhos para a maioridade e, por fim, como o direito lida com o fim da vida. Preparados? Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa com a ideia de personalidade. É bom pensar nela como se fosse o ingresso para o grande teatro da vida jurídica. Sem esse ingresso, ninguém pode nem entrar em cena. E o que é exatamente essa tal de personalidade? É a aptidão mais básica, mais genérica, para ter direitos e assumir obrigações. O artigo 2º do nosso Código Civil parece ser bem direto ao ponto, né? Diz que a personalidade começa com o nascimento com vida. Mas é justamente essa aparente simplicidade que esconde uma das maiores e mais importantes controvérsias do direito civil. E para a gente entender bem a diferença, essa metáfora do professor Lessa é simplesmente perfeita. Ele diz o seguinte: a personalidade dá a todo mundo um palco. Todos nós, a partir do nascimento, ganhamos esse palco. Agora, a forma como cada um atua nesse palco, a performance, isso já é uma questão de capacidade. Guardem bem essa imagem, porque ela vai guiar todo o nosso raciocínio. E aqui a gente já entra na primeira grande polêmica. Se a personalidade só começa com o nascimento, como fica a situação da vida antes dele? Vamos analisar o status jurídico do nascituro, que é um tema quentíssimo. Pois é, o mesmo artigo 2º, que fala que a personalidade começa no nascimento com vida, diz logo em seguida que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Opa, e agora? Como é que a gente concilia essas duas afirmações que parecem contraditórias? É exatamente aqui que mora um debate jurídico gigantesco. Durante muito tempo, a visão que dominava era a teoria natalista. Ela dizia que o nascituro era só uma promessa de pessoa, com uma mera expectativa de direitos. Mas essa visão começou a apresentar problemas. Ué, se é só uma expectativa, como é que ele pode receber uma doação, por exemplo? Por isso, o pensamento jurídico foi evoluindo. Hoje, a teoria que prevalece, inclusive nos nossos tribunais superiores, é a teoria concepcionista. O nascituro já é, sim, considerado pessoa e tem direitos garantidos desde a concepção. E aqui vem o pulo do gato para resolver aquele impasse do artigo 2º. A doutrina moderna foi brilhante ao fazer uma distinção. O nascituro tem, sim, desde a concepção, uma personalidade formal. É ela que garante os direitos existenciais, como o direito à vida, à dignidade, ao nome. Já a personalidade material, que é aquela que permite ser dono de um patrimônio, de herdar bens, essa fica suspensa, como se estivesse aguardando uma condição, o nascimento com vida. É isso que permite que ele seja protegido, mas só possa efetivamente herdar se nascer. Muito bem, já entendemos o palco que é a personalidade, agora vamos falar da atuação, ou seja, da capacidade. E é nesse ponto que o direito civil brasileiro viveu uma revolução de verdade, causada por uma única lei que virou completamente as regras do jogo. Guardem bem essa lei. Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso não foi uma simples atualização de regras, foi um verdadeiro terremoto doutrinário. Tudo que se aprendia sobre incapacidade antes dessa lei simplesmente ficou para trás. Foi uma mudança de paradigma total. E essa frase resume o coração da mudança. O artigo 6º do Estatuto é de uma clareza solar. Ter uma deficiência não significa ser incapaz para o direito. A lei finalmente separou, de uma vez por todas, a condição de deficiência da aptidão para exercer direitos. É uma vitória da dignidade e da autonomia. Certo. E depois dessa revolução toda, como é que ficou o cenário da capacidade civil? As regras, na verdade, ficaram muito mais simples. Vamos dar uma olhada. Olhem bem para esta tabela, a grande, a gigantesca mudança. E aqui vai um ponto de muita atenção para provas. É que hoje, a única causa
de incapacidade absoluta é idade. Ser menor de 16 anos. Acabou. Pessoas com deficiência, como regra geral, são plenamente capazes. As outras hipóteses, como para os pródigos, por exemplo, geram uma incapacidade relativa, que exige assistência e não mais representação. E a consequência disso? O ato do absolutamente incapaz é nulo. O do relativamente incapaz é anulável. E para colocar essa autonomia em prática, a lei criou um instrumento muito inovador: a tomada de decisão apoiada, a TDA. É fundamental entender que isso não é curatela. Na TDA, a pessoa não é declarada incapaz. Muito pelo contrário, ela mantém sua capacidade e escolhe formalmente uma rede de apoio para ajudá-la, reforçando o seu poder de escolha. Bom, a gente falou bastante sobre as restrições à capacidade, mas a lei também tem mecanismos para antecipar a capacidade plena. E se um jovem de 16 ou 17 anos já tem maturidade para tocar a própria vida? Para esses casos, existe a emancipação. Basicamente, existem 3 caminhos para isso. A emancipação voluntária é a mais comum, os pais concordam e formalizam em cartório para o filho que já tem 16 anos. A judicial vai ser necessária se houver algum conflito entre os pais ou se o menor estiver sob tutela. E por fim tem a legal, que é a automática. Ela acontece por fatos da vida, como se casar, passar num concurso, colar grau na faculdade ou ter uma fonte de renda própria que garanta o seu sustento. Se a personalidade começa com a vida, ela naturalmente termina com a morte. Agora, a gente vai ver como o direito civil encara o fim da existência da pessoa natural. O nosso direito trabalha com 3 cenários para o fim da personalidade. Primeiro, a morte real, que é constatada pela morte encefálica. Segundo, a morte presumida, que é declarada quando o corpo não é encontrado, mas as circunstâncias indicam que a pessoa faleceu. E terceiro, a comoriência, que é uma presunção legal importantíssima para o direito das sucessões. E aqui está uma daquelas pegadinhas clássicas de prova. Muita atenção. A comoriência acontece quando não dá para provar quem morreu primeiro em um mesmo evento, como um acidente de carro. O que a lei faz? Ela presume que morreram no mesmo instante. A consequência prática disso é gigantesca. Um não herda do outro. Isso pode mudar completamente o destino de um patrimônio, que em vez de ir para a família de um dos cônjuges, por exemplo, vai direto para os ascendentes de cada um. Se for para guardar 2 ideias centrais de toda essa nossa análise, que sejam estas. Primeiro, a visão moderna é que o nascituro já é pessoa sim, para fins de direitos existenciais. E segundo, a grande virada de chave do direito civil contemporâneo. Deficiência não se confunde com incapacidade. A regra hoje é a capacidade plena. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos como esses conceitos já mudaram tanto. O que será que vem pela frente? Será que um dia teremos personalidade jurídica para inteligências artificiais ou para animais? A discussão está só no começo e mostra como o direito está sempre vivo, sempre se adaptando. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou nos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o sistema avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!